Alívio à pobreza, direitos civis e ações sociais, empoderamento econômico, educação e meio ambiente. Essas são algumas das causas defendidas pela coordenadora de empreendedorismo social do Sebrae do Rio de Janeiro, a Carla Panicê, nossa entrevistada de hoje. Muito obrigada, Carla, por participar desse bate-papo. Obrigada a você. Carla, para a gente começar, o que seria o empreendedorismo social? Empreender é realizar, Quando a gente fala de empresas que empreende à frente de negócios, a gente diz que é realizar a venda de um produto ou de um serviço. Quando a gente alia isso ao social, a gente está falando daquelas iniciativas que, além de vender ou prestar um serviço, fazem isso transformando a sociedade. Fazem isso trazendo soluções para problemas que são típicos da sociedade. Então, o empreendedor, qualquer que seja, ele gera trabalho e renda, ele gera inovação. E o empreendedor social, além disso, ele gera transformação da sociedade, aumenta a diversidade, traz oportunidades para os mais pobres. Então, é um empreendedorismo que é uma peça-chave num país mais bacana, mais justo e mais inclusivo. Carla, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresenta para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para a gente entender o que é o empreendedorismo social e os detalhes que você conhece muito bem. Claro. Bom, eu sou uma carioca fanática pelo Rio de Janeiro, falo que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, Sou filha de um baiano retirante e que subiu na vida a partir do empreendedorismo, A partir da sua atividade de tentar sair da pobreza por meio da sua própria experiência, do que ele tinha de recurso. E sendo filha do meu pai, eu achava muito injusto, meu pai é um homem extraordinário em termos de inteligência, que só os extraordinários tivessem oportunidade de sair da pobreza, Eu via aquilo pequena e falava assim, gente, o mundo tem que ser bacana para todo mundo, o mundo tem que ser dos ordinários. É uma frase esquisita, mas o ordinário somos todos nós, E aí eu pensava, como é que a gente tem uma forma, um formato que possibilite ao maior número de pessoas que não tenham características especiais, QI super altos ou uma família que os banque, a ter uma vida bacana. Então, desde muito nova, eu comecei com atividade de voluntariado, tentando trabalhar com as populações mais pobres. Depois, na graduação, mestrado, doutorado também, investigando um pouco no campo da psicologia, o que a pobreza gera, a gente, enquanto representações da sociedade e atitudes no mundo. Daí eu parti para trabalhar no IPEA, com avaliação de políticas sociais, e fui trabalhar com políticas públicas. E aí eu vim para o Sebrae e fui mordida pelo bichinho do empreendedorismo mesmo, de entender que é sim uma super ferramenta de transformação social, que quando as pessoas conseguem, por meio da sua atividade, conta própria, a gente diz bico, aquele cara que ele nem fala que ele é empreendedor, ele fala, eu sou um virador, eu vendo o meu almoço para pagar o jantar. Isso é empreender, E quando as pessoas, a gente consegue contribuir para a autonomia delas, a gente muda trajetórias não só de pessoas, mas de famílias, de bairros, de comunidades inteiras. Então, a partir desse exemplo das pessoas conseguindo, por meio do seu trabalho, resgatar a sua autoestima, sair de situações de violência, conseguir fazer escolhas que elas desejam, porque elas conseguem, por meio dos seus saberes, produzir alguma coisa e gerar renda, isso é muito empoderador. E é possível para todos, Acho que é o que a gente busca, uma sociedade que seja mais bacana para todo mundo e não só para um grupo muito pequenininho de pessoas, A gente pensando nesse grupo, Tanto esse pequenininho que você fala, só para os extraordinários, quanto para os ordinários também. Você acredita que as pessoas, elas nascem empreendedoras? Elas já são empreendedoras? Ou é uma coisa que você acaba buscando conhecimento, se tornando um empreendedor? Eu acho que todos podem se tornar empreendedor, Ninguém, eu acho que nasce com essa aptidão. A gente nasce, eu acho, com potencial para realização. Mas quando a gente pensa no empreendedorismo aqui do Sebrae, das empresas, eu acho que todos podem aprender, Então a gente vê, às vezes, pessoas que sabem fazer um artesanato super bem. Mas o fato de eu saber fazer um artesanato não quer dizer que eu sei vender esse artesanato, que eu sei comprar do melhor fornecedor para poder ter um preço mais baixo e vender esse artesanato, que eu sei o melhor design para o meu mercado. E quando a gente consegue agregar esse saber da aptidão do fazer, um artesanato, um bolo gostoso, saber tirar foto, escrever um roteiro, e a gente consegue pegar esses saberes e transformar num produto,
e dar ferramentas, aí a gente consegue fazer com que essas pessoas se tornem empreendedores. Então, ninguém nasce empreendedor, mas todos nós podemos nos tornar empreendedor. Por menor que seja o nosso conhecimento, né? Por menor que sejam as nossas ferramentas e as nossas possibilidades. E como que são esses trabalhos desenvolvidos nas comunidades, nas favelas aqui no Rio de Janeiro? A gente primeiro parte dessa potência, né? Então eu sempre gosto de reforçar que as favelas são superpotências. Quando a gente olha o tamanho do mercado que elas têm, as soluções que os seus moradores dão para todos os dilemas que se enfrentam em territórios de economia informal, muitas vezes não regulado, né? Que não tem às vezes coisas básicas como um endereço, um CEP, né? Então, quando você tem um conjunto da população que tem estratégias e ferramentas para lidar com esses dilemas, a gente tem ali um potencial gigantesco e um manancial de garra mesmo, né? De encontrar soluções. A gente brinca que na favela gambiarra é startup, né? Então, como é que você consegue encontrar soluções com o que você tem para os problemas reais que você encontra? E isso é empreendedorismo social. Então, quando a gente entra nas favelas, primeiro a gente consegue dar luz a essa potência. Então, a gente tem, por exemplo, clientes que fazem óculos com matérias de plástico reciclado, gente que cria impressora 3D com sucata, né? Então, 50 mil formatos de inovação ali dentro desses territórios que às vezes precisam de luz, precisam de uma validação de instituições ou atores constituídos que falem isso tem valor. Então, acho que isso é um primeiro papel importante do Sebrae, de mostrar que ali tem empreendedor. Seja para a sociedade que está fora da favela no asfalto, mas também para os seus moradores, que muitas vezes não reconhecem nessa palavra o que eles fazem, né? Então é isso, eu sou viradora, eu não sou empreendedor nada. A gente fala, sim, nosso trabalho aqui é fazer o mais ferradão virar patrão, assim, a gente brinca. Então a gente vai ter uma série de projetos, desde trabalhar mesmo o fomento a essa possibilidade de empreender, até a gente conseguir formatar modelos de negócios possíveis, e aí depois que esses negócios são existentes, apoiar a gestão deles e aí alcançar novos mercados, né? Existe uma diferença entre empreender no asfalto e empreender numa favela, numa comunidade? Existem muitas diferenças. A questão própria da economia informal, né? Então, você tem que lidar diretamente com essa economia informal, às vezes com essa falta de endereço. Então, seu fornecedor muitas vezes pode não entregar o produto no seu estabelecimento. E aí pensa, se você é um bar que está lá no topo da comunidade, né, no alto da favela, e o caminhão não entrega a sua bebida lá dentro, você tem um custo a mais, porque você tem um outro fornecedor no meio do caminho que vai ter que pegar essa matéria-prima e te levar. Então, tem desafios como esse, tem desafios linkados ao crédito também, a menor escolaridade da população, né? Então, a gente tem alguns desafios, sim, tanto que faz com que a maior parte dos negócios que estejam dentro dos territórios de favela sejam negócios que a gente chama B2C, negócio para cliente direto, e não um negócio para outro negócio. Eles acabam trabalhando muito com os mercados internos das próprias comunidades. Então, são negócios de vizinhança, né? Muitas vezes, sobretudo no setor de gastronomia e de beleza, são os que mais empregam nos territórios, porque é onde é o que você faz no seu bairro, você come, você se arruma, né? Então, tem muitos negócios assim. Agora, isso é a média. É óbvio que a gente tem os outsiders, né? Então, é óbvio que a gente tem enormes negócios de favela, que já se tornaram franquias, que conseguem escalar. Então, eu gosto sempre de dar de exemplo, por exemplo, o Carteiro Amigo, que nasceu como um negócio na favela da Rocinha há mais de 10 anos para entregar correspondência. Na época era correspondência mesmo, não era mercadoria. Nas casas das pessoas que não tinham CEP, então o correio não entregava na casa das pessoas, e eles nasceram assim. Eles hoje são um grande hub de negócios, né, logísticos, que atuam em mais de 10 territórios, então eles já são uma empresa que cresceu bastante, já está na segunda geração de empreendedores e que trouxeram uma solução, né, para esse empreendedor, para esse morador da comunidade. Então, é um exemplo claro aí do empreendedorismo social, de um negócio que não só gerou renda, gerou trabalho, mas que trouxe também uma solução. E aí a gente tem o Delivery Favelas também, que é um modelo muito parecido, que trabalha com as grandes organizações, e ele vira, então, fornecedor desses grandes varejistas que tem que entregar dentro dos territórios, ele faz essas entregas. Então, a gente tem cadeias de negócios próprios que circulam dentro dos territórios de favela, né? Quando a gente pensa também nessas dificuldades, né? O empreendedor de dentro de uma comunidade, dentro de uma favela,
ele acaba tendo uma dificuldade maior do que se você estivesse no asfalto. Quando ele vence essa dificuldade, é uma maneira dele quebrar essa desigualdade social e mostrar, olha, eu tive mais dificuldade, eu tive mais problemas, né, para poder avançar, para poder crescer a minha empresa e eu superei, estou aqui. E aí, normalmente, essas empresas são empresas que têm uma vida longa? A gente tem uma média de anos, né, dos negócios dentro da comunidade que é maior mesmo do que os negócios de asfalto. Agora, a gente não sabe exatamente por quê. Isso pode estar mascarado por um ambiente que, pelas suas condições, o torna, de certa forma, protegido, porque você não tem tantos concorrentes, novos entrantes, né, para lidar com aquelas condições. Mas, por outro lado, também, a gente tem, quando a gente vai traçar o perfil do cliente Sebrae, por exemplo, dentro das favelas, a gente vai ver que é uma mulher negra de cerca de 39 anos e que tem ali o fundamental completo, o ensino médio, né? Então, é uma escolaridade menor do que os empreendedores do asfalto. E toda vez, então, que esses empreendedores são bem-sucedidos, eu acho que o primeiro efeito que a gente tem é o efeito exemplo, né? Como a maior parte dos nossos clientes são clientes negros e negras, e a gente sabe que a questão racial no país é muito séria, quando esses empreendedores, né, se mostram enquanto empresários, isso tem um efeito muito grande para aquelas crianças que estão no território ainda pensando no que vão ser quando crescer, né? Então, quando a gente mostra, você pode ser quem você quiser, isso tem um efeito muito forte. E depois mesmo de expertise, né, de troca, então é muito comum os nossos clientes dos territórios, eles serem muito generosos no sentido de passar a sua experiência para os outros clientes que estão no território, né? Porque conhecem os mesmos desafios. Isso é uma questão que o Sebrae sempre se preocupa em colocar nos nossos projetos. A gente aqui entende muito de negócio, mas quem mais entende de favela são os próprios moradores desses territórios. E esse conhecimento é tão fundamental quanto o de negócio. Então, essa troca de experiência, essas mentorias, né, elas são muito importantes para os negócios prosperarem, ganharem mercados. E aí a gente está sempre fazendo, então, esse efeito multiplicador dentro dos territórios. Quando a gente fala de empreendedorismo social dentro das comunidades, né, eles normalmente resolvem um problema dali. Você vê esses empreendedores, às vezes, no primeiro momento, sim, com esse objetivo de resolver um problema específico, mas migrando para o asfalto, migrando para outras soluções de uma maneira mais ampla? Sim, é o caso do Carteiro Amigo, né? Então, ele começou para resolver um problema que era da comunidade, mas ele virou um enorme operador logístico, né? Porque quando você consegue lidar com uma logística de um território que é tão especial, né? Então, você consegue passar isso para o restante da cidade toda. E soluções também de saneamento, né? Que são importantes para a cidade e para o estado como um todo. Várias soluções que são criadas dentro das favelas e que a gente vê se reproduzindo em outros ambientes, né? Então, é isso, o empreendedor de favela, ele não é um empreendedor importante só para a favela, né? Na verdade, ele é um empreendedor importante, as soluções que ele traz são soluções para a sociedade, que são aplicadas dentro da favela, mas a gente não vê aqui no Sebrae esse empreendedor como um nicho específico, sabe? Ele é um empreendedor que ele tem dificuldades específicas pela questão da economia informal, pelo menor acesso a determinados tipos de investimento e menor escolaridade, mas isso são características dele, não dos seus negócios. Os seus negócios são negócios da cidade, né? São negócios importantes para a cidade como um todo. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar o bate-papo com a Carla Panicê, coordenadora de empreendedorismo social do Sebrae do Rio de Janeiro. É só um instantinho. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje a gente conversa com a coordenadora de empreendedorismo social do Sebrae do Rio de Janeiro, a Carla Panicê. Carla, quando a gente pensa em empreendedorismo social, a gente foca muito em comunidade, em favela, mas ele abrange outras questões também, né? Claro, super bacana você falar sobre isso. Assim, aqui a gente vai olhar, né, alguns degraus desse empreendedorismo social. Primeiro, a gente olha para a inclusão produtiva. Então, é quando a gente está falando em alternativas de renda via o empreendedorismo para aquelas pessoas que estão no escopo da pobreza extrema, né? Então, a gente vai falar com os beneficiários do Bolsa Família, que muitas vezes não estão em territórios de favela, podem até estar em territórios rurais, né? Em outras áreas da cidade. A gente vai ter um bloco que a gente vai olhar para as favelas e periferias.
A gente vai olhar para alguns públicos da diversidade, e aí a gente olha muito para os territórios originários também. Então, a gente tem trabalhos com quilombolas, com comunidades caiçaras, indígenas. E no topo dessa nossa pirâmide, a gente fomenta as startups de impacto socioambiental. Então, são aqueles negócios que têm o maior teor de inovação, né, e de ferramentas, escalabilidade para resolver problemas da sociedade. Quando a gente olha para o grupo das comunidades originárias, muitas vezes estão inseridos em territórios extremamente pobres. E ali a gente vai ter uma junção que é muito importante da cultura desses territórios para gerar renda para eles próprios. Então, por exemplo, aqui na região de Paraty, do Rio de Janeiro, a gente vai trabalhar com o povo Pataxó e a renda deles advém dos eventos que eles fazem em sua aldeia. Mas, às vezes, esses eventos não estão tão bem dimensionados, né? O custo daquilo. Então, no final do mês, quando vai ver, ele está custando mais para aquele povo do que gerando renda. Então, a gente vai ajustar essas ferramentas de gestão em cima daquela cultura, daquela tradição daquele povo. As mulheres caiçaras dessa região da Costa Verde são muito conhecidas pela gastronomia. Então, como é que a gente pega esse conhecimento e essa cultura para também gerar negócio e renda e diminuir pobreza para esses povos, né? Então, o empreendedorismo, ele, nesse caso das comunidades originárias, também é um fator de fixação dessa cultura. Quando a gente consegue trabalhar a cultura desses povos junto ao turismo, a gente faz com que o maior número de pessoas conheça essa cultura e valorize essa cultura. A gente tem um trabalho muito importante também com afroempreendedorismo, que aqui no Sebrae Rio a gente vai considerar os empreendedores negros que têm um negócio que fortalece a cultura afro. Isso é muito importante. A gente tem um projeto lindo também que é o Sebrae Delas, que é onde a gente vai trabalhar em cima daquilo que é específico das mulheres. O Sebrae fez uma pesquisa enorme para entender essa relação ainda assimétrica da mulher quando empreende em relação aos homens. Então, por exemplo, as mulheres empreendedoras são mais escolarizadas, mas ainda faturam 16% a menos que os homens. E aí a gente foi entender, elas acessam menos o crédito, pagam mais em dia, mas as taxas de juros que recaem sobre as mulheres são maiores. E quando a gente vai olhar isso, o fundo é sobretudo cultural. E aí tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é que se a cultura fomos nós, a sociedade, que criamos, então a gente transforma. E o lado ruim é que leva tempo, né? E aí a gente precisa pensar nas soluções, não só para as empresárias diretamente, mas também de políticas públicas e até de comunicação, para a gente conseguir reverter esse quadro de assimetria. Então, trabalhar o empreendedorismo social é trabalhar territórios, sim, como de uma favela, ou de uma aldeia, né, ou de uma comunidade caiçara, e trabalhar perfis de populações. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, para esses que são extremamente pobres, a gente não vai atuar só no nível da gestão, mas a gente vai tentar trabalhar com a retirada do desalento que a gente fala, né? Porque quando você está com fome, você está sofrido, sem perspectiva, você não está lá, uhul, vou empreender amanhã. Então, como é que a gente constrói estratégias que as pessoas consigam construir planos futuros, traz parceiros para o projeto, coloca a rede de assistência junto, então a gente bola diversas estratégias para fazer dar conta e prosperar essas iniciativas para os mais pobres. E quando a gente pensa neles, né, como é que é o acesso ao crédito para uma mulher caiçara, para um indígena, para uma pessoa que está no momento vulnerável? É difícil também, né, tanto na parte étnica quanto na parte social. Como é que vocês ajudam nessa parte? Claro, crédito é uma coisa que, se tem um lado, é que é igual para todo empreendedor, é difícil para todo mundo, do pequenininho ao enorme, né? O que às vezes a gente vai trabalhar são muito estratégias para além do crédito. Então, muitas vezes um empreendedor, quando vem conversar conosco que precisa de crédito para empreender, ele precisa antes de uma maior organização, porque o estoque dele está parado, ele comprou mais do que devia, né? Ele investiu num ativo que ele não precisava, isso desde o pequenininho. Então, por exemplo, a gente tinha uma vendedora de produtos femininos que ela investiu na compra da moto. E ela podia, ao invés de ter comprado aquela moto, ter empregado, né, ter dado trabalho para os motoqueiros da própria comunidade entregarem o serviço dela. E aí, quando ela pegou o dinheiro e botou todo naquele ativo, ela perdeu o dinheiro dela do capital de giro para comprar os produtos. Então, essa organização é primordial. Muitas vezes, o próprio recurso do Bolsa Família é o que vira investimento daquela primeira iniciativa empreendedora daquela família que está no programa, né? Então, a gente tem todo um cuidado de procurar outras estratégias, né? A gente brinca que não é nem dar o peixe
E nem só ensinar a pescar. A gente tem que ensinar a pescar, dando a primeira vara, botando ele num lago cheio de peixe dentro, não deixando ele desistir quando a primeira linha vem sem nada, né? E para isso é necessário muita parceria. O Sebrae não vai fazer nunca nenhuma transformação efetiva sozinho. Então, a gente vai costurar com governos, com a própria sociedade civil, com a filantropia, com as grandes empresas, para a gente conseguir ter projetos que entendam essas peculiaridades dos mais pobres e coloquem esses desafios no meio do projeto. Porque é muito comum em projeto social a gente escutar assim: e não deu certo que a evasão é enorme, aqueles moradores lá não querem nada com esse projeto. Aí você vai ver, poxa, mas tem auxílio transporte? Não, não tem. Como é que ela vai chegar lá? Tem comida, tem com quem deixar o filho. Então, quando a gente vai entendendo o que dificulta o sucesso de um projeto e coloca isso no planejamento, a gente tem mais chance de êxito, né? Para os empreendedores e para a gente. A gente pegando um pouquinho esse gancho das mulheres, né? A gente sabe que a maioria das mulheres que entram para o empreendedorismo, a maioria delas, o motivo é a maternidade. Algumas pesquisas já mostraram isso, né? Para essa mulher empreendedora e mãe, é um caminho também um pouquinho mais difícil do que aquela mulher que às vezes não tem o filho. Então, ter esse auxílio, né? Vocês ajudam nessa parte também, né? Dela entender que ela pode deixar numa creche, que existe uma creche para ela, ou que ela pode levar o filho. Vocês auxiliam nesse entendimento do empreendedorismo como uma solução de transformação para a vida dela, mas que ela também não vai desamparar aquela criança? A gente tem nos projetos, né, eu acho que um dos grandes trunfos dos nossos projetos são as redes que se formam entre as próprias empreendedoras. Então, muitas vezes nas suas cidades, elas dão soluções coletivas para o que elas precisam. Uma filha fica com o filho da outra, a gente faz às vezes aulas online para que os filhos possam participar de casa, né? Oferecem horários diferentes quando ela não tem possibilidade de uma creche, deixa trazer o filho, então tem todo esse desafio, mas o maior relacionamento que se dá é entre elas próprias, que elas começam ali dentro dos projetos do Sebrae, não só a se amparar, mas também a comercializar entre elas, então a gente vê que elas passam a achar soluções entre elas, né, para os desafios que elas encontram no mercado. Então, uma vende a embalagem, o outro faz o bolo e a outra entrega. Então, com isso, elas conseguem se unir e fazer negócios juntas, né? Você acredita que com o avanço da internet, o acesso às tecnologias, até o metaverso, né, que acaba sendo uma realidade agora também, facilita essa propagação do empreendedorismo social? Claro, com certeza, né? A gente vê até aqui na Ilha Grande, no território de Angra dos Reis, a gente em casas muito simples, com antenas de internet, que as crianças podem se educar por conta da rede chegando lá, né? Então a gente não tem dúvida disso. A gente cada vez mais tem encontrado, mesmo no nosso público mais vulnerável, a procura por soluções que chegam via WhatsApp. Então, ele aprender por um podcast, né? Ele ter uma dica a partir de um vídeo. Então, a gente sabe que a internet transforma, barateia muito não só o custo da nossa chegada nesses empreendedores, mas o custo desses empreendedores chegarem ao mercado. Hoje, mesmo os nossos negócios mais tradicionais dos territórios originários estão todos conectados à internet. A forma que chega esse cliente, né, no território dele é a propaganda que se dá na internet. Então, a gente sabe que por mais tradicional que o negócio seja, ele tem que ser digital, né? Não tem saída. Carla, vou pedir para você dar um exemplo de algum projeto que você entenda que está mudando a realidade, né, social, das pessoas e do dia a dia também. Quando a gente trabalha com a inclusão produtiva, a gente tem muitos esses exemplos, né? Então, a gente teve projetos, por exemplo, com jovens infratores, que conseguiram, de fato, né, refazer suas vidas e das suas famílias por empreendedorismo. Então, a gente chegou, aqui no Rio chama Degase, por exemplo, que são os centros em que esses jovens ficam, e a gente levava conteúdos sobre empreendedorismo, mas só isso não transformava. E aí a gente percebeu que tinham empreendedores na nossa base de clientes que eram egressos do sistema penal e tinham aberto negócios lícitos. E a gente começou a fazer esse intercâmbio. E aí a gente teve o G do Corte, por exemplo, que era uma
barbearia no Jacarezinho, que ele começou a dar estágio para os meninos do Degaze, né? Então ele foi a primeira confiança que esses meninos tiveram na vida, né? A gente teve, por exemplo, parceria com o Rock in Rio, com o Palco Favela, e que a gente sabe que quando a gente leva os empreendedores para comercializarem seus produtos no Rock in Rio, muitos meninos, né, que tinham escolhido ir para o tráfico, voltam para as padarias, né, dos seus tios que estão comercializando para o Rock in Rio e veem, caramba, esse negócio tem muito sentido. Então, não é uma transformação só de aumento de renda, mas é mudança de perspectiva de vida mesmo, né? Eu gosto de falar isso aqui no Sebrae, a gente tem admiração por um cliente, que era o Robson da Copa Liberdade, de cooperativa, que ele falava que a gente tem que acreditar na reciclagem humana, né? Então, assim como uma lata amassada pode voltar a ser um super alumínio, né? Então, um ser humano que chega aqui igual a todos nós e por conta da vida se transforma num lixo, ele pode sim, com o apoio correto, né, voltar a ser toda a potência que é o ser humano, e o Sebrae não tem dúvida disso. A gente tem inúmeros casos em que a gente não desistiu dessas pessoas, elas não desistiram de si próprias e conseguiram com isso, por meio do empreendedorismo, transformar sua vida e ser exemplo para todos. Você acredita, pegando essa palavra que você falou agora, exemplo, que o exemplo é fundamental no empreendedorismo social para que outros empreendedores surjam a partir daquele que conseguiu? Com certeza, o exemplo é tudo, né? Mais do que 1000 palavras, vale aquela trajetória. Então, quando a gente olha para uma pessoa sofrida, né, pela violência e por tudo que ela passou e que ela conseguiu ressignificar a sua vida, isso vale mais do que 1000 horas de curso, né? Então, o exemplo é fator fundamental para que as pessoas consigam, sim, seguir nas trajetórias que elas desejam, né? Carla, eu vou deixar agora esse momento para você fazer uma consideração final para aquele empreendedor que está assistindo a gente, que está anotando todas as dicas que você está dando, que quer se aventurar no empreendedorismo social. Então, fica à vontade. Acho que a primeira coisa que eu quero dizer é que empreender é sempre um bom negócio e transformar realidades é um melhor negócio ainda, né? Então, se você é um empreendedor, se você é um investidor, né? Se você trabalha com políticas públicas, o importante é saber que tem formas de você, por meio do empreendedorismo, ressignificar seu bairro, sua cidade, né? Então, aposte nisso. Para os empreendedores, primeiro agradecer pela existência deles, né? E a gente não tem dúvida que os empreendedores têm uma garra gigantesca, são aquelas pessoas que nunca desistem, apesar de tudo, e ainda entregam para a nossa sociedade soluções fundamentais. E para as pessoas que estão assistindo e não têm nem ideia de que são empreendedores, procurem o Sebrae, não deixem de procurar a gente acredita muito em vocês, acredita no potencial que cada pessoa tem na realização dos negócios, e a gente tem muitas formas de ajudar essas pessoas. Então, se você é empreendedor, não deixa de procurar o Sebrae, vá a um escritório, liga para a gente, faz sinal que a gente vai apoiar você onde você estiver. A nossa entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer a presença da Carla Panicê, coordenadora de empreendedorismo social do Sebrae do Rio de Janeiro, pelas suas palavras. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você que nos acompanhou e até a próxima entrevista especial.